Vamos lá continuar, pessoal. Não consegui fazer tudo no último vídeo. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos com as esculturas que se amontoavam com vasos, cruzes e inscrições em alguns túmulos. Noutros eram pirâmides de pedra tosca, retratos, caramanchões extravagantes, complicações de ornatos, coisas barrocas e delirantes para fugir ao anonimato do túmulo ao fim dos fins. As inscrições exuberam. São longas, são breves, têm nomes, têm datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que lá embaixo não se pode mais conhecer e é lama pútrida. E se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nenhuma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas e às vezes mesmo já mortos parece que continuam a viver. Tudo é desconhecido, todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos são anódinos, felizes e medíocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas. E lá ia aquela moça por ali afora, para o buraco escuro, para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de sua pessoa, de seus sentimentos, de sua alma. Quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa. Ele estivera na sala de visitas, onde Dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam. O Lulu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilavam uma cadeira. As irmãs iam e vinham. Na sala de jantar estava o general silencioso, tendo ao lado Fontes e os outros amigos. Caldas e Bustamante conversavam baixo, afastados, e quando Quaresma passou, pôde ouvir o almirante dizer: "Qual? Os homens estão dentro, em pouco aqui. O governo está exausto." O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se tinha adelgaçado. O azul estava sedoso e fino e tudo tranquilo, sereno e calmo. A Estefânia, a doutora, a de olhos maliciosos e quentes, passou tendo ao lado Lalá, que levava de quando em quando o lenço aos olhos já secos, a quem aquela dizia: "Eu, se fosse você, não comprava lá. É caro. Vai ao Bunhor desdames, sei lá. Dizem que tem coisas boas e é pechincheiro." O major voltou de novo a contemplar o céu que cobria o quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. Genelício apareceu demasiadamente fúnebre. Todo de preto, ele tinha afivelado ao rosto a mais profunda máscara de tristeza. O seu pince-nez azulado também parecia de luto. Não lhe fora possível deixar de ir trabalhar. Um serviço urgente o fizera o indispensável na repartição. "E isto, general", disse ele, "não está lá o doutor Genelício. Nada se faz. Não há meio da marinha mandar os processos certos. É um relaxamento." O general não respondeu. Estava deveras combalido. Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo. Ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua. Quinota chegou à sala de jantar. "Papai, está aí o coche." O velho levantou-se à custa e foi para a sala de visitas. Falou à mulher, que se ergueu com a face contraída e exprimindo uma grande contenção. Os seus cabelos já tinham muitos fios de prata. Não deu um passo. Esteve um instante parado e logo caiu na cadeira chorando. Todos estavam vendo sem saber o que fazer. Alguns choravam. Genelício tomou um partido. Foi retirando os círios de ao redor do caixão. A mãe levantou-se, veio até ao esquife e beijou o cadáver. "Minha filha." Quaresma adiantou-se e foi saindo com o chapéu na mão. No corredor ainda ouviu Estefânia dizer a alguém: "O coche é bonito." Saiu. Na rua parecia que havia festa. As crianças da vizinhança cercavam o carro fúnebre e faziam inocentes comentários sobre os dourados enfeites. As grinaldas foram aparecendo e sendo dependuradas nas extremidades das colunas do coche. "Ah, minha querida filha. Ah, minha irmã." As fitas roxas e pretas com letras douradas moviam-se lentamente ao leve vento que soprava. Apareceu o caixão todo roxo com guarnições de galões dourados, muito brilhantes. Tudo aquilo ia para a terra. As janelas se povoaram de um lado e do outro da rua. Um menino da casa próxima gritou da rua para o interior: "Mamãe, lá vai o enterro da moça." O caixão foi afinal amarrado fortemente no carro mortuário, cujos cavalos russos, cobertos com uma rede preta, escarvavam o chão, cheios de impaciência. Aqueles que iam acompanhar até o cemitério procuravam seus carros. Embarcaram todos e o enterro rodou. A esse tempo, na vizinhança, alguns pombos imaculadamente brancos, as aves de Vênus, ergueram o voo ruflando estrepitosamente, deram volta por cima do coche e tornaram logo silenciosos, quase sem bater asas para o pombal que se ocultava nos quintais burgueses. Capítulo 4. O Boqueirão. O sítio de Quaresma em Curuzu voltava aos poucos ao estado de abandono em que ele o encontrara. A erva daninha crescia e o cobria tudo. As plantações que fizera tinham desaparecido na invasão do capim, do carrapicho, das ortigas e outros arbustos. Os arredores da casa ofereciam um aspecto desolador, apesar dos esforços de Anastácio, sempre vigoroso e trabalhador na sua forte velhice africana, mas balda de iniciativa, de método, de continuidade no esforço. Um dia capinava aqui, outro dia ali, outro pedaço, e assim ia saltando de trecho em trecho sem fazer trabalho que se visse, permitindo que as terras e os arredores da casa adquirissem um aspecto de desleixo que não condizia com seu trabalho efetivo.
As formigas voltaram também, mas mais terríveis e depredadoras, vencendo obstáculos, devastando tudo, restos de seara, brotos de fruteiras, até os araçazeiros depenavam, com uma energia e bravura que sorriam aos fracos expedientes da inteligência crestada do antigo escravo, incapaz de achar meios eficazes de batê-las ou afugentá-las. Entretanto, ele cultivava. Era sua mania, o seu vício, uma teimosia de caduco. Tinha uma horta que disputava diariamente a saúvas, e como os animais da vizinhança a tivessem um dia invadido, ele a protegeu pacientemente com uma cerca de materiais mais inconcebíveis. Latas de querosene desdobradas, caibros bons, folhas de coqueiros, tábuas de caixão, não obstante ter à mão bambus à vontade. Na sua inteligência havia uma necessidade do tortuoso, do aparentemente fácil, e em tudo ele punha esse jeito de sua psique, tanto no falar, com grandes rodeios, como nos canteiros que traçava irregulares, maiores aqui, menores ali, fugindo à regularidade, ao paralelismo, à simetria, com o horror artístico. A revolta tinha tido sobre a política local efeito pacificador. Todos os partidos se fizeram dedicadamente governistas, de forma que entre os dois poderosos contendores, o Dr. Campos e o Tenente Antonino, houve um traço de união que os reconciliou e os fez entenderem. Ao osso, aliás, é isso mesmo. Ao osso que ambos disputavam encarniçadamente, chegou um outro mais forte que pôs em perigo a segurança de ambos e eles se puseram em expectativa um instante unidos. O candidato foi imposto pelo governo central e as eleições chegaram. É um momento bem curioso esse das eleições na roça. Não se sabe bem de onde saem tantos tipos exóticos. De tal forma são eles esquisitos que se pode mesmo esperar que aparecem calções e bofes de renda, espadinhas e gibão. Há sobrecasacas de cintura, há calças boca de sino, há chapéus de seda. Todo um museu de indumentária que aqueles roceiros vestem por um instante e fazem viver por entre as ruas esburacadas e estradas poeirentas das vilas e lugarejos. Não faltam também os valentões com calças bombachas e grandes bengalões de pequiá à espera do que der e vier. Para a monótona vida que levava Dona Adelaide, esse desfile de manequins de museu por sua porteira em direção à sessão eleitoral que lhe ficava nas proximidades foi um divertimento. Ela passava longos e tristes dias naquele isolamento. Fazia-lhe companhia desde muito a mulher de Felizardo, assim a Chica, uma velha cafusa, espécie de Medeia esquelética, cuja fama de rezadeira pairava por sobre todo o município. Não havia quem com ela soubesse rezar dores, cortar febres, curar cobreiros e conhecesse os efeitos das ervas medicinais. A língua de vaca, a silvina, o cipó chumbo, toda aquela drogaria que crescia pelos campos, pelas capoeiras e pelos troncos de árvores. Além desse saber que a fazia estimada e respeitável, tinha também a habilidade de assistir partos. Na redondeza, entre a gente pobre e mesmo remediada, todos os nascimentos se faziam aos cuidados de suas luzes. Era de ver como pegava uma faca e agitava o pequeno instrumento doméstico em cruz repetidas vezes sobre a sede da dor ou da tarefa, rezando em voz baixa, balbuciando preces que afugentavam o espírito maligno que estava ali. Contavam-se dela milagres, vitórias extraordinárias, denunciadores do seu estranho poder quase mágico, sobre as forças ocultas que nos perseguem e nos auxiliam. Um dos maiores curiosos, e era contado em toda parte e a toda hora, consistia no afastamento das lagartas. Os vermes haviam dado um feijoal aos milheiros, cobrindo as folhas e os colmos. O proprietário já desesperava e tinha tudo por perdido quando se lembrou dos maravilhosos poderes de Sinhá Chica. A velha lá foi, pôs cruzes de gravetos pelas bordas da roça, assim como se fizesse uma cerca de invisível material que nela se apoiasse. Deixou uma extremidade aberta e colocou-se na oposta a rezar. Não tardou o milagre a verificar-se. Os vermes, num rebanho moroso e serpejante, como se fossem tocados pela vara de um pastor, foram saindo na sua frente devagar, aos 2, aos 4, aos 5, aos 10, aos 20, e um só não ficou. O Dr. Campos não tinha absolutamente nenhuma espécie de ciúme dessa rival. Armou-se de um pequeno desdém pelo poder sobre-humano da mulher, mas não apelou nunca para o arsenal de leis que vedava o exercício de sua transcendente medicina. Seria a impopularidade, ele era político. No interior, e não é preciso afastar-se muito do Rio de Janeiro, as duas medicinas coexistem sem raiva e ambas atendem às necessidades mentais e econômicas da população. A da Sinhá Chica, quase grátis, ia ao encontro da população pobre daquela em cujos cérebros, por contágio ou herança, ainda vivem os manitus e manipansos, sujeitos a fugirem aos exorcismos, benzeduras e fumigações. A sua clientela, entretanto, não se resumia só na gente pobre da terra, ali nascida ou criada. Havia mesmo recém-chegados de outros ares, italianos, portugueses e espanhóis, que se socorriam da sua força sobrenatural, não tanto pelo preço ou contágio das crenças ambientes, mas também por aquela estranha superstição europeia de que todo negro ou gente colorida penetra e é sagaz para descobrir as coisas malignas e exercer a feitiçaria. Enquanto a terapêutica fluídica ou herbácea de Sinhá Chica atendia os miseráveis, aos pobretões, a do Dr. Campos era requerida pelos mais cultos e ricos cuja evolução mental exigia a medicina regular e oficial. Às vezes um de um grupo passava para o outro. Era nas moléstias graves, nas complicadas, nas incuráveis, quando as ervas e as rezas das milagrosas nada podiam, ou os xaropes e pílulas do doutor eram impotentes. Sinhá Chica não era lá uma companheira muito agradável.
Vivia sempre mergulhada no seu sonho divino, abismada nos misteriosos poderes dos feitiços, sentada sobre as pernas cruzadas, olhos baixos, fixos, de fraco brilho, parecendo esmalte de olhos de múmia, tanto ela era encarquilhada e seca. Não esquecia também os santos, a Santa Madre Igreja, os mandamentos, as orações ortodoxas, embora não soubesse ler. Era forte no catecismo e conhecia a história sagrada aos pedaços, aduzindo a eles interpretações suas e interpolações pitorescas. Com o Apolinário, o famoso capelão das ladainhas, era ela o forte espiritual da terra. O vigário ficava relegado a um papel de funcionário, espécie de oficial de registro civil, encarregado dos batizados e casamentos, pois toda a comunicação com Deus e o invisível se fazia por intermédio de Sinhá Chica ou do Apolinário. É de dever falar em casamentos, mas bem podia ser esquecidos, porque a nossa gente pobre faz uso reduzido de tal sacramento e a simples mancebia por toda a parte substitui a solene instituição católica. Felizardo, o marido dela, aparecia pouco em casa de Quaresma, e se aparecia, era à noite, passando os dias pelos matos com medo do recrutamento, e logo que chegava indagava da mulher se o barulho já tinha acabado. Vivia num constante pavor, dormia vestido, galgando a janela e embrenhando-se na capoeira a menor bulha ouvida. Tinham 2 filhos, mas que tristeza de gente. Ajuntavam a depressão moral dos pais, uma pobreza de vigor físico e uma indolência repugnante. Eram 2 rapazes. O mais velho José orçava pelos 20 anos, ambos inertes, moles, sem força e sem crenças, nem mesmo da feitiçaria das rezas e benzeduras que fazia o encanto da mãe e merecia o respeito do pai. Não houve quem os fizesse aprender qualquer coisa e os sujeitasse a um trabalho contínuo. De quando em quando, assim de 15 em 15 dias, faziam uma talha de lenha e vendiam ao primeiro taverneiro pela metade do valor. Voltavam para casa alegres, satisfeitos com um lenço de cores vivas, um vidro de água de colônia, um espelho, bugigangas que denunciava ainda neles gostos bastante selvagens. Passava então uma semana em casa a dormir ou a perambular pelas estradas e vendas. À noite, quase sempre nos dias de festas e domingos, saíam com a harmônica a tocar peças no que eram exímios, sendo a presença deles muito requestada nos bailes de vizinhança. Embora seus pais vivessem em casa de Quaresma, raramente lá apareciam. E se o faziam, era porque de todo não tinham que comer. Levavam o descuido da vida, a imprevidência, a ponto de não terem medo do recrutamento. Eram, entretanto, capazes de dedicação, de lealdade e bondade, mas o trabalho continuado todo o dia repugnava-lhes a natureza como uma pena ou um castigo. Essa atonia da nossa população, essa espécie de desânimo doentio, de indiferença nirvanesca por tudo e todas as coisas, cercam de uma caligem de tristeza desesperada a nossa roça e tira-lhe o encanto, a poesia e o vício sedutor de plena natureza. Parece que nenhum dos grandes países oprimidos, a Polônia, a Irlanda, a Índia, apresentará o aspecto cataléptico do nosso interior. Tudo aí dorme, cochila, parece morto. Naqueles, a revolta, a fuga para o sonho. No nosso, dorme-se. A ausência de Quaresma trouxera para o seu sítio essa atmosfera geral da roça. O sossego parecia dormir de encantamento, à espera que o príncipe o viesse despertar. Máquinas agrícolas que não haviam ainda servido enferrujavam com a etiqueta da casa. Aqueles arados de ponta de aço que tinham chegado com a relha reluzente de um brilho azulado e doce estavam hediondos e morriam de tédio no abandono em que jaziam bracejando angustiosamente para o céu mudo. De manhã não se ouvia mais o carcarejar das aves no galinheiro, o esvoaçar dos pombos. Todo esse hino matinal de vida, de trabalho, de fartura, não mais se casava com as auroras rosadas e com o chilreio alacre do passaredo. E ninguém, eu acho que é chilreio. Alacre do passaredo. E ninguém sabia ver as paineiras em flor, com as suas lindas flores rosadas e brancas, que a espaços caíam docemente como aves feridas. Dona Adelaide não tinha nem gosto nem atividade para superintender aqueles serviços e fruir a poesia da roça. Sofria com a separação do irmão e vivia como se estivesse na cidade. Comprava os gêneros na venda e não se incomodava com as coisas do sítio. Ansiava pela volta do irmão, escrevia-lhe cartas desesperadas, às quais ele respondia aconselhando calma, fazendo promessas. A última recebida, porém, tinha de sopetão outro acento. Não era mais confiante, entusiástica, traía desânimo, desalento, mesmo desespero. Querida Adelaide, só agora posso responder-te a carta que recebi há quase 2 semanas. Justamente quando ela me chegou às mãos, acabava de ser ferido, ferimento ligeiro, é verdade, mas que me levou à cama e trar-me-á uma convalescença longa. Que combate, minha filha, que horror! Quando me lembro dele, passo as mãos pelos olhos como para afastar uma visão má. Fiquei com um horror à guerra que ninguém pode avaliar. Uma confusão, um infernal zunir de balas, clarões sinistros, imprecações, e tudo isto no seio da treva profunda da noite. Houve momentos que se abandonaram as armas de fogo. Batíamos-nos à baioneta, a coronhadas, a machado, facão,
Filha, um combate de trogloditas, uma coisa pré-histórica. Eu duvido da justiça disso tudo, duvido da sua razão de ser, duvido que seja certo e necessário ir tirar do fundo de nós toda a ferocidade adormecida, aquela ferocidade que se fez e se depositou em nós nos milenários combates com as feras quando disputávamos a terra a elas. Eu não vi homens de hoje, vi homens de Cro-Magnon, do Neandertal, armados com machados de sílex, sem piedade, sem amor, sem sonhos generosos a matar, sempre a matar. Este teu irmão que estás vendo também fez das suas, também foi descobrir dentro de si muita brutalidade, muita ferocidade, muita crueldade. Eu matei, minha irmã, eu matei. E não contente de matar, ainda descarreguei um tiro quando o inimigo arquejava a meus pés. Perdoa-me. Eu te peço perdão porque preciso de perdão e não sei a quem pedir. A que Deus, a que homem, a quem, a alguém, enfim. Não imaginas como isto faz-me sofrer. Quando caí embaixo de uma carreta, o que me doía não era a ferida, era a alma, era a consciência. E Ricardo, que foi ferido e caiu ao meu lado, a gemer e pedir, capitão, meu gorro, meu gorro. Parecia que era o meu próprio pensamento que ironizava o meu destino. Esta vida é absurda e ilógica. Eu já tenho medo de viver, Adelaide. Tenho medo porque não sabemos para onde vamos, o que faremos amanhã, de que maneira havemos de nos contradizer de sol para sol. O melhor é não agir, Adelaide. E desde que o meu dever me livre destes encargos, irei viver na quietude mais absoluta possível, para que do fundo de mim mesmo, ou do mistério das coisas que não provoquem a minha ação ou o aparecimento de energias estranhas à minha vontade, que mais me façam sofrer e tirem o doce sabor de viver. Além do que, penso que todo este meu sacrifício tem sido inútil. Tudo o que nele pus de pensamento não foi atingido. E o sangue que derramei e o sofrimento que vou sofrer toda a vida foram empregados, foram gastos, foram estragados, foram vilipendiados e desmoralizados em prol de uma tolice política qualquer. Ninguém compreende o que quero, ninguém deseja penetrar e sentir. Passo por doido, tolo, maníaco, e a vida se vai fazendo inexoravelmente com a sua brutalidade e fealdade. Como Quaresma dizia na carta, o seu ferimento não era grave, era porém delicado e exigia tempo para uma cura completa e sem perigos. Ricardo fora ferido mais gravemente, e se o sofrimento de Quaresma era profundamente moral, o de coração dos outros era físico e não se cansava de gemer e imprecar contra a sorte que o arrastara até a posição de combatente. Os hospitais em que se tratavam estavam separados pela Bahia, agora intransponível, exigindo a viagem de uma margem a outra bem 12 horas por estrada de ferro. Tanto na ida como na volta, ferido como estava, Quaresma passara pela estação em que morava. O trem, porém, não parava, e ele se limitou a deitar pela portinhola um longo e saudoso olhar para aquele seu sossego de terras pobres e árvores velhas, onde sonhara repousar calmamente por toda a vida, e entretanto o lançara na mais terrível das aventuras. E ele perguntava de si para si onde na terra estava o verdadeiro sossego, onde se poderia encontrar esse repouso de alma e corpo pelo qual tanto ansiava, depois dos sacolejamentos por que vinha passando. Onde? E o mapa dos continentes, as cartas dos países, as plantas das cidades passavam-lhe pelos olhos e não encontrou um país, uma província, uma cidade ou uma rua onde o houvesse. A sua sensação era de fadiga, não física, mas moral e intelectual. Tinha vontade de não mais pensar, de não mais amar, querida, contudo, viver por prazer físico pela sensação material pura e simples de viver. Queria, contudo, viver por prazer físico pela sensação material pura e simples de viver. Assim convalesceu longamente, demoradamente, melancolicamente, sem uma visita, sem ver uma face amiga. Coleoni e família se haviam retirado para fora. O general, por preguiça e desleixo, não viera vê-lo. Vivia só, envolvido na suavidade da convalescença, a pensar no destino, na sua vida, nas ideias e, mais que tudo, nas suas desilusões. Entretanto, a revolta na Bahia chegava ao fim. Toda a gente já pressentia isso e queria esse alívio. O almirante Albernaz, ambos pelos mesmos motivos, observava esse fim com tristeza. O primeiro via fugir o seu sonho de comandar uma esquadra e a consequente volta para o quadro. E o general sentia perder a sua comissão, cujos rendimentos faziam de forma tão notável melhorar a situação da família. Naquela manhã, bem cedo, Dona Maricota acordara o marido. Chico, levanta-te. Olha que tens que ir à missa do senador Clarimundo. Ouvindo a recomendação da mulher, Albernaz ergueu-se logo do leito. Era preciso não falar. A sua presença se impunha e significava muito. Clarimundo fora um republicano histórico, agitador, tribuno temido no tempo do Império. Após a República, porém, não apresentara aos seus pares do Senado nada de útil e benfazejo. Embora assim a sua influência ficara sendo grande, e com diversos outros era chamado Patriarca da República. Há nos próceres republicanos uma necessidade extraordinária de serem gloriosos e não esquecidos pelo futuro. Aqui ele se recomenda com teimoso interesse. Clarimundo era um desses próceres. E durante a comoção não se sabia bem porquê. O seu prestígio cresceu e já se falava nele para substituir o Marechal. Albernaz conhecera-o vagamente, mas assistir a sua missa era quase uma afirmação política. A dor da morte da filha já se esvaíra muito na sua memória. O que o fazia sofrer era aquela semivida da moça, mergulhada na loucura e na moléstia. A morte tem a virtude de ser brusca, de chocar, mas não corroer, como essas moléstias duradouras nas pessoas armadas. Passado que é o choque, vai ficando em nós uma suave recordação do ente querido, uma boa fisionomia sempre presente aos nossos olhos. Dava-se isso com Albernaz e a sua satisfação de viver, e a sua jovialidade natural foram voltando insensivelmente. Obediente à mulher, preparou-se, vestiu-se e saiu.
conquanto se estivesse ainda em plena revolta, esses ofícios fúnebres se faziam nas igrejas do centro da cidade. O general chegou a tempo e à hora. Havia uniformes às cartolas, e todos se comprimiam para assinar as listas de presença. Não tanto que quisesse atestar à família do morto esse ato delicado. Dominava-os, além disso, a esperança de ter os nomes nos jornais. Albernaz não deixou de atirar-se também a uma das listas que andavam pelas mesas da sacristia. E quando ia assinar, alguém lhe falou, era o almirante. A missa ia começar, mas vamos evitar entrar na nave cheia e ficar a um vão de janela na sacristia conversando. Então acaba breve, hein? Dizem que a esquadra já saiu de Pernambuco. Fora Caldas quem falara primeiro e a resposta de general fê-lo sorrir irônico, dizendo: enfim, a Bahia está cercada de canhões, continuou o general após uma pausa, e o marechal vai intimá-los a renderem-se. Já era tempo, fez Caldas. Comigo a coisa já estava acabada. Levar quase 7 meses para dar cabo de uns calhambeques. Você exagera, Caldas. A coisa não era tão fácil assim. E o mar? Que fez a esquadra tanto tempo no Recife, você não me dirá? Ah, se fosse com este seu criado, tinha logo partido e atacado, só pelas decisões prontas. O padre no interior da igreja continuava a pedir a Deus repouso para a alma do senador Clarimundo. O místico cheiro de incenso vinha até eles, e o votivo perfume votivo ao Deus da paz e da bondade não os demovia dos seus pensamentos guerreiros. Entre nós, aduziu Caldas, não há mais gente que preste. Isto é um país perdido? Acaba a colônia inglesa. Coçou nervoso um dos favoritos e esteve um instante a olhar o ladrilho do chão. Albernaz avançou meio sarcástico. Agora não. Agora a autoridade está prestigiada, consolidada e uma era de progresso vai abrir-se para o Brasil. Qual o que? Onde é que você viu um governo... Mais baixo, Caldas. Onde é que se viu um governo que não aproveita as aptidões, abandona-as, deixa-as por aí vegetar? Dá-se o mesmo com as nossas riquezas naturais, jazem por aí à toa. A sineta soou e olharam um pouco a nave cheia. Pela porta via-se uma porção de homens todos de negro, ajoelhados, contritos, batendo nos peitos a confessar de si para si. Meia culpa, meia máxima culpa. Uma resta de sol coava-se por uma das aberturas do alto e resplandecia sobre algumas cabeças. Insensivelmente os dous na sacristia levaram a mão ao peito e confessaram também, meia culpa, meia máxima culpa. A missa veio acabar e ambos entraram para o abraço da pragmática. A nave recendia a incenso e tinha um aspecto tranquilo de imortalidade. Todos tinham um grande ar de compunção. Amigos, parentes conhecidos e desconhecidos pareciam sofrer igualmente. Albernaz e Caldas, logo que penetraram no corpo da igreja, apanharam no ar um sentimento profundo e afivelaram-no ao rosto. Genelício também viera. Ele tinha visto das missas das pessoas importantes, dos cartões de pêsames, dos cumprimentos em dias de aniversário. Temendo que a memória não lhe ajudasse, possuía um caderninho onde as datas aniversárias estavam assentadas e as residências também. O índice era organizado com muito cuidado. Não havia sogra, prima, tia, cunhada de homem importante que em dia de aniversário não recebesse seus parabéns e por mote não o levasse à igreja em missa de 7º dia. O seu traje de luta era de pano grosso, pesado, e olhando-o, lembrava-nos logo de um castigo dantesco. Na rua, Genelício escovava a cartola com a manga da sobrecasaca e dizia ao sogro e ao almirante: "E se resistirem?" perguntou o general. Aliás, a coisa está para acabar, breve. "E se resistirem?" perguntou o general. "Qual? Não resistem. Corre que já propuseram rendição. É preciso arranjar uma manifestação ao marechal." "Não acredito", fez o almirante. "Conheço muito o Saldanha. É orgulhoso e não se entrega assim." Genelício ficou um pouco assustado com a entonação da voz do seu parente. Teve medo que ele falasse mais alto, desse na vista e o comprometesse. Calou-se. Albernaz, porém, avançou. Não há orgulho que resista a uma esquadra mais forte. Forte! Uns calhambeques, homem. Caldas continha a custo a fúria que ia na alma. O céu estava azul e calmo. Havia nele nuvens brancas, leves, esgarçadas, que se moviam lentamente como velas naquele mar infinito. Genelício olhou um pouco e aconselhou: "Almirante, não fale assim. Olhe que..." "Qual? Não tenho medo. Porcarias." "Bom," fez Genelício, "eu tenho que ir à rua 1º de março e..." Despediu-se. E saiu com seu traje de chumbo curvado, olhando o chão com seu pensnês azulado, palmilhando a rua com passo miúdo e cauteloso. Albernaz e Caldas ainda estiveram conversando um tempo e se despediram sempre amigos, cada um com seu desgosto e a sua decepção. Tinham razão. A revolta havia acabar daí a dias. A esquadra legal entrou. Os oficiais revoltosos se refugiaram nos navios de guerra portugueses e o marechal Floriano ficou senhor da Bahia. No dia da entrada, acreditando que houvesse canhoneio, uma grande parte da população, abandonou a cidade, refugiando-se nos subúrbios, por baixo das árvores, na casa de amigos ou nos galpões construídos aldrede pelo Estado. Era de ver o terror que se estampava naquelas fisionomias, a ânsia e a angústia também. Levavam trouxas, samburás, pequenas malas, crianças de peito, a chorar. O papagaio querido, o cachorro de estimação, o passarinho que de há muito quebrava a tristeza de uma casa pobre.
O que mais metia medo era o famoso canhão de dinamite, do Niterói, uma espalhafatosa invenção americana, instrumento terrível, capaz de causar terremotos e de abalar os fundamentos das montanhas graníticas do Rio. As crianças e as mulheres, mesmo fora do alcance de seu poder, temiam ouvir o seu estrondo. Entretanto, esse fantasma yankee, esse pesadelo, essa quase força da natureza, foi morrer abandonado num cais desprezado e inofensivo. O fim do levante foi um alívio. A coisa já estava ficando monótona e o Marechal ganhou feições sobre-humanas com a vitória. Quaresma teve alta por esse tempo, e uma ala de seu batalhão foi destacada para guarnecer a Ilha das Enxadas. Inocêncio Bustamante continuava a superintender o corpo com muito zelo do interior do seu gabinete na estalagem condenada que lhe servia de quartel. A escrituração estava em dia e era feita com a melhor letra. Policarpo aceitou com repugnância o papel de carcereiro, pois na Ilha das Enxadas estavam depositados os marinheiros prisioneiros. Os seus tormentos da alma mais cresceram com o exercício de tal função. Quase os não olhava, tinha vexame, piedade, parecia-lhe que dentre eles um conhecia o segredo de sua consciência. De resto, todo o sistema de ideias que fizeram meter-se na guerra civil se tinha desmoronado. Não encontraram o Sully e muito menos o Henrique IV. Sentia também que o seu pensamento motriz não residia em nenhuma das pessoas que encontrara. Todos tinham vindo ou com pueris pensamentos políticos ou por interesse, nada de superior os animava. Mesmo entre os moços, que eram muitos, se não havia baixo interesse, existia uma adoração fetística pela forma republicana, um exagero das virtudes dela, um pendor para o despotismo que os seus estudos e meditações não podiam achar justos. Era grande a sua desilusão. Os prisioneiros se amontoavam nas antigas salas de aulas e alojamentos dos aspirantes. Havia simples marinheiros, havia inferiores, havia escreventes e operários de bordo, brancos, pretos, mulatos, caboclos, gente de todas as cores e todos os sentimentos, gente que se tinha metido em tal aventura pelo hábito de obedecer, gente inteiramente estranha à questão em debate, gente arrancada à força aos lares ou à calaçaria das ruas, pequeninos, tenros ou que se haviam alistado por miséria, gente ignara, simples, às vezes cruel e perversa como crianças inconscientes, às vezes boa e dócil como um cordeiro, mas enfim, gente sem responsabilidade, sem acervo político, sem vontade própria, simples autômatos nas mãos dos chefes e superiores que a tinham abandonado à mercê do vencedor. De tarde ele ficava a passear olhando o mar. A viração soprava ainda e as gaivotas continuavam a pescar. Os barcos passavam. Ora eram lanchas fumarentas que lá iam para o fundo da baía. Ora pequenos botes ou canoas, roçando carinhosamente a superfície das águas, pendendo para lá e para cá, como se as suas alvas velas enfunadas quisessem afagar a espelhenta superfície do abismo. Os órgãos vinham suavemente morrendo na violeta macia, e o resto era azul, um azul imaterial que embriagava como um licor capitoso. Ficava assim um tempo longo a ver, e quando se voltava, olhava a cidade que entrava na sombra aos beijos sangrentos do ocaso. A noite chegava e Quaresma continuava a passear na borda do mar, meditando, pensando, sofrendo com aquelas lembranças de ódios, de sangueiras e ferocidade. A sociedade, a vida pareceram-lhe coisas horrorosas, e imaginou que do exemplo delas vinham os crimes que aquela punia, castigava e procurava restringir. Eram negras e desesperadas as suas ideias. Muitas vezes julgou que delirava. Então, se lamentava por estar sozinho, por não ter um companheiro com quem conversar, que lhe fizesse fugir àqueles tristes pensamentos que o assediavam e se estavam transformando em obsessão. Ricardo estava de guarnição na Ilha das Cobras, e mesmo que ali estivesse, os rigores da disciplina não lhe permitiram uma conversa mais amigável. Não lhe permitiriam, é isso? Isso mesmo, não lhe permitiriam uma conversa mais amigável. Vinha a noite inteiramente e o silêncio e a treva envolviam tudo. Quaresma ainda ficava horas ao ar livre a pensar, olhando o fundo da baía, onde quase não havia luzes que interrompessem a continuidade do negror noturno. Fixava bem os olhos para lá, como se os quisesse habituar a penetrar nas coisas indecifráveis e adivinhar dentro da sombra negra a forma das montanhas, o recorte das ilhas que a noite tinha feito desaparecer. Fatigado, ia dormir. Nem sempre dormia bem. Tinha insônias e, se queria ler, a atenção recusava fixar-se e o pensamento vagabundava muito longe do livro. Certa noite em que ia dormindo melhor, um inferior veio acordá-lo pela madrugada. Senhor Major, está aí o homem do Itamaraty. Que homem? O oficial que vem buscar a turma do Boqueirão. Sem atinar bem do que se tratava, levantou-se e foi ao encontro do visitante. O homem já estava no interior de um dos alojamentos. Uma escolta estava à porta. Seguiam-no algumas praças, das quais uma levava uma lanterna que derramava no salão uma fraca luzerna amarelada. A vasta sala estava cheia de corpos deitados seminus e havia todo o íris das cores humanas. Uns roncavam, outros dormiam somente. E quando Quaresma entrou, houve alguém que em sonho gemeu. Ai! Cumprimentaram-se, Quaresma e o emissário do Itamaraty, e nada disseram. Ambos tiveram medo de falar. O oficial despertou um dos prisioneiros e disse para as praças: levem este. Seguiu adiante e despertou outro. Onde você esteve? Respondeu o marinheiro. Na Guanabara. Ah, patife! Acudiu o homem do Itamaraty. Este também. Levem. Os soldados condutores iam até a porta, deixavam o prisioneiro e voltavam. O oficial passou por uma porção deles e não fez reparo.
Adiante deu com um rapaz claro, franzino, que não dormia. Gritou então, levante-se! O rapaz ergueu-se tremendo. Onde esteve você? Perguntou. Eu era enfermeiro, retrucou o rapaz. Que enfermeiro? Fez o emissário. Levem este também. Mas, seu tenente, deixe-me escrever a minha mãe, pediu o rapaz quase chorando. Que mãe? Respondeu o homem de Itamaraty. Siga, vá! E assim foi uma dúzia escolhida a esmo, ao acaso, cercada pela escolta, a embarcar num batelão que uma lancha logo rebocou para fora das águas da ilha. Quaresma não atinou de pronto com o sentido da cena e foi, após o afastamento da lancha, que ele encontrou uma explicação. Não deixou de pensar então por que força misteriosa, por que em injunção irônica ele se tinha misturado em tão tenebrosos acontecimentos, assistindo ao sinistro alicerçar do regime. A embarcação não ia longe, o mar gemia demoradamente de encontro às pedras do cais. A esteira da embarcação estrelejava fosforescente. No alto, num céu negro e profundo, as estrelas brilhavam serenamente. A lancha desapareceu nas trevas do fundo da baía. Para onde ia? Para o Boqueirão.